Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O 8 de janeiro, eu diria que não tem nenhum outro fato grave como esse depois da instalação da nossa democracia. Olá, eu sou Adriana Bernardes, ao meu lado José Carlos Vieira, editor de Cidades, Cultura e da revista, e hoje nós recebemos o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador José Cruz Macedo. Muito bem-vindo. Pois não, boa tarde, agradeço o convite. Bom, e esse podcast, vou adiantar para vocês assistem o episódio completo no YouTube e nos principais tocadores de podcast. Então, fique com a gente, não perca, temos muita coisa interessante para conversar aqui, né, desembargador? Será um bate-papo muito agradável, com certeza. Com certeza, estou à disposição. Desembargador, o senhor esteve à frente do TJ por 2 anos, né? O mandato do senhor se encerra agora. Qual foi o grande desafio do senhor nesses 2 anos à frente do tribunal e qual o senhor acredita que continuará sendo esse desafio para quem assume a gestão agora? Estamos concluindo nosso mandato de 2 anos, isso é a normalidade no Poder Judiciário, e nós tivemos vários desafios. Pegamos o tribunal no momento que estava se encerrando a pandemia, então um momento muito difícil, em que as pessoas, muito grande, as pessoas ficaram em casa e nós precisamos nos reinventar. Nós passamos a prestar jurisdição através do teletrabalho, através do sistema de computadores, e felizmente nossos processos já eram todos virtuais, então isso deu uma vantagem muito grande para o TJDFT. Mas foi uma situação difícil, porque nós não estávamos acostumados. A pandemia realmente surpreendeu a todos. Mas eu posso dizer que o TJDF não parou. Nós continuamos trabalhando, prestando a jurisdição desde o início, quando não era possível por via virtual, nós fazíamos através de WhatsApp, através do sistema também da rede de computadores. E fizemos um trabalho com algumas prioridades no nosso tribunal, entendeu? De dar atenção à questão da saúde, porque era um momento que estávamos vivendo. Então, uma das nossas prioridades foi prestar a jurisdição na questão de saúde da forma mais célere possível. E no combate ao negacionismo também, hein? E também estimular para que as pessoas seguissem a orientação dos especialistas, dos médicos, né? Daqueles que conhecem a matéria. Então, nós tivemos muita preocupação com isso, estimulamos nossos servidores todos a se vacinarem logo que chegou a vacina, e passamos a dar essa prioridade ao judicionado, aos servidores e aos nossos magistrados, porque todo mundo sofreu muito com a pandemia. Também tivemos outras prioridades na nossa administração. O senhor estava dizendo da questão da violência contra a mulher, né, que é uma questão muito cara para o senhor, para a Justiça do DF. Foi também uma prioridade nossa e precisa de ser encarada essa questão da violência contra a mulher com muita atenção, com muito trabalho. É uma tragédia a violência contra a mulher. Todo crime, na realidade, é uma tragédia, mas no caso do crime praticado contra a mulher, e ele tem uma crescente, ele começa uma simples agressão, não é? Com uma agressão às vezes verbal, depois agressão física, depois ameaça, lesão e até a morte da mulher, que hoje a lei define como feminicídio. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com esse tema, porque essa tragédia, no caso do feminicídio, veja, ela alcança a mulher, tira a vida da mulher, ela alcança os filhos, ela causa um estrago enorme na família. Essas famílias, Carlos, por muitas gerações não vão se reconciliar. O autor do crime, geralmente o
companheiro ou marido, acaba preso ou morto. O ano passado, por exemplo, mais de 90% dos autores de feminicídio estão presos, os demais morreram ou por suicídio ou em confronto com a polícia. E causa um mal-estar enorme na sociedade. A sociedade fica com déficit, isso é uma covardia muito grande, o crime contra a mulher, o crime também contra a violência doméstica, contra crianças. E nós temos que trabalhar nesse aspecto com a educação. É o outro ponto. A justiça tem funcionado, especialmente o TJDFT, tem processado, tem julgado, tem condenado esses autores. Mas nós precisamos evitar a morte da mulher. É esse o nosso objetivo, para que parem essas mortes. E isso vem com a educação. Nós temos feito avaliação, estudos, pesquisas, e verificamos que até os crimes são praticados, mais de 93%, por homens com mais de 39 anos. Então, esse é um aspecto que demonstra que as novas gerações elas já estão se inteirando desse assunto, elas estão respeitando mais as mulheres. Então, essas novas gerações, elas compreendem a igualdade entre os gêneros, entendeu? Me parece que esse é o grande problema motivacional. Eu não respeito também aquela ideia de que o homem é dono da mulher, é a questão econômica e é o ciúme e os motivos passionais desse crime que realmente é inaceitável. É inaceitável e causa para nós, eu digo que é uma vergonha nacional a gente ter morte de mulheres. E muito para Brasília, né? Porque este ano... O ano passado, né? O ano passado teve uma elevação enorme. Sim, este ano começou também com uma série de feminicídios. Mas o recado também que o tribunal dá à sociedade é que não há impunidade. Não é? Porque a maioria dos processos, ou todos, né, são punidos com o rigor da lei. Né? Não tem... pelo que a gente sabe, não tem nenhum desses feminicidas que foi absolvido, né? Esse é um aspecto bem importante. O Poder Judiciário está respondendo a essa demanda, quer dizer, não há impunidade. E, sobretudo, todos foram localizados. No crime de feminicídio, em Brasília, a notificação de todos eles, e por conta de sua natureza, é mais fácil identificar o autor. Depois da prática do crime, inclusive, é mais fácil de encontrar testemunhas. Nós temos ainda um déficit. Antes do crime ser consumado, nós precisamos que as pessoas colaborem mais com a polícia, com o Poder Judiciário, denunciando. Não só a mulher. E aí é um ponto que a mulher precisa fazer a denúncia. A denúncia, na maioria das vezes, significa vida ou morte para mulheres. A grande maioria das mulheres que foram mortas no ano passado sofreram violência doméstica e não denunciaram. Então nós fazemos um apelo para que as mulheres denunciem, para que a família faça a denúncia junto à autoridade policial, junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, discando 197, mas não deixe de fazer essa denúncia, porque isso é fundamental. Com certeza. Bom, nós falamos aqui até agora dos desafios do senhor nesse mandato aí. Assumiu com uma pandemia em curso, esse grande desafio aí da violência contra a mulher, da resposta para esses crimes de violência contra a mulher. E no meio do caminho aí, o ano passado ainda tivemos um 8 de janeiro. Onde o senhor estava quando tudo aconteceu e de que forma que o senhor atuou? Quais são as impressões do senhor sobre esse 8 de janeiro? Foi uma tentativa de golpe? Algumas pessoas ainda se perguntam, né, sobre isso. O 8 de janeiro foi um dos fatos mais repugnantes que eu assisti em Brasília. Eu tinha visto, eu cheguei aqui em 79 e nós tivemos no final do golpe militar, do regime militar, no governo Zé Aparecido, houve uma manifestação muito preocupante
na rodoviária. Eu presenciei isso. Lembra disso, Lembro. Zé Carlos? Muitos Estava carros. no UNB. Pois é, verdade. Muitos carros foram destruídos. Colocaram fogo em veículos, em ônibus, e a população ficou apavorada. Era o final do regime autoritário. Chegando ali já próximo das diretas, foi um fato assustador. O 8 de janeiro, eu diria que não tem nenhum outro fato grave como esse depois da instalação da nossa democracia. Um atentado à democracia. 35 anos, uma agressão muito forte à democracia. Eu estava chegando em Brasília, logo depois do meio-dia, e fiquei impressionado com aquelas cenas na televisão, em que parece que Brasília estava abandonada por suas forças de segurança. Porque, na realidade, aquela agressão poderia ter sido contida se as forças de segurança tivessem se organizado e atuado como fizeram no 1º de janeiro. Esses fatos não teriam acontecido. Essas pessoas seriam barradas ali na altura da catedral, elas não precisariam de chegar ao Congresso Nacional. Então, aquele fato, e que foi muito motivado, nós temos antecedentes, essas reuniões, esses acampamentos em frente às instituições militares, isso foi um fato que não era regular, não era razoável, não se admite isso em instituição militar, não é possível. Instituição militar é para ser ocupada pelos militares, então os civis não podem ter acesso daquela maneira. Então, houve um estímulo e as nossas forças, elas se omitiram e não conseguiram deter essa agressão, que foi uma agressão à democracia, porque atingiu o coração dos poderes da República. Não é que foi um poder escolhido para ser atingido, os poderes foram atingidos, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O que se fez nesses 3 poderes é algo não só para se lastimar, mas precisa haver uma resposta, uma punição. Punição exemplar. Precisa haver uma responsabilização, porque a democracia é o que nós temos de mais importante. Eu me lembro que participei nos momentos mais importantes da minha vida, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Então, naquele momento, o Brasil se modificou. Porque eu sou de uma geração que votei pela primeira vez para presidente da República em 1989. Nós não tínhamos eleição. Para mim foi uma surpresa, Adriana, quando eu cheguei em Brasília, porque eu vim de Fortaleza, e nós aqui não tínhamos eleição para nada. O senhor é de Mauriti, né? Eu sou de Mauriti, no sul do Ceará, no Cariri, na região do Cariri. Mas lá no Ceará a gente estava acostumado a votar, só não votava para presidente da República. Quando eu cheguei em Brasília, não tinha eleição para nada, porque nós tivemos a última eleição de Brasília, nos anos 60, quando foi instalada, houve eleição em Brasília, em 1960, houve a eleição. Evidente que não para Brasília. Tinha um prefeito nomeado e depois esse cargo de prefeito, com o golpe de 64, depois foi designado como governador. Era um governador nomeado. O primeiro prefeito aqui foi Israel Pinheiro, nomeado pelo Juscelino Kubitschek. Então, Brasília era uma cidade caçada. A gente não tinha eleição. Isso, para mim, foi um impacto quando eu cheguei em Brasília, e eu sempre participei dos movimentos pela autonomia de Brasília. Em 86, nós tivemos a primeira emenda constitucional, que assegurou a eleição de deputados e senadores, 8 deputados e 4 senadores. E a Constituição de 88, como eu digo, ela mudou o país. Aquela expectativa de muda Brasil, ela começou a se realizar. Não podemos dizer que se realizou, porque a Constituição ainda não se concretizou.
como se imaginava e como ela estabelece. Mas ali começou o nosso processo democrático, que há 35 anos nós vivemos o período mais longo de democracia de nossa história republicana, né? Houve uma tentativa de recaída, mas as instituições resistiram e resistiram muito bem. O senhor, como brasileiro de coração, eu queria, porque a gente falou do atentado à democracia, que é uma coisa importante, relevante a gente ressaltar, mas também teve a gente que mora aqui, que vive aqui, que tem um passado na cidade. A gente vê a nossa cidade ser vilipendiada, destruída por pessoas que vieram de ônibus e destruíram, sabe? Eu me senti assim como se eu tivesse estava perdendo um parente, que era a minha Brasília, né? Eu acho que o senhor também tem um sentimento desse, né? Foi uma agressão muito grande. Eu também, eu realmente fiquei imaginando e não queria acreditar naquilo que eu estava vendo. Eu fiquei muito surpreso. Nunca imaginei que Brasília pudesse ser atingida daquela maneira, que as pessoas parece que elas estavam com ódio das instituições, entendeu? Mas é evidente que o nosso processo de transformação é através do voto. É o que nós temos de mais importante, é o voto. Isso talvez... o Brasil é um país muito desigual. Aspecto econômico, no aspecto de gênero, de cultura, né? Até de língua, não se reconhecer a existência de indígenas, por exemplo, não se ter o devido respeito, né, aos povos originários. Então nós temos desigualdade em muitos pontos no Brasil. Mas na questão do voto nós somos iguais. Então cada um tem um voto. Para mim essa é a grande conquista da democracia e por isso que temos que respeitar. É boa ou não é? É o melhor deles, não é? E não está satisfeito, vota e muda a situação. Aguardamos, no caso, o processo eleitoral. A cada 4 anos nós renovamos a eleição do presidente da República e no intervalo dos demais representações, mas esse é o melhor caminho, entendeu? E Brasília tem uma interessante, porque eu fiquei impressionado, Adriana, com aquele episódio, porque Brasília tem uma tradição de convivência com manifestações. E já ocorreram manifestações muito maiores que aquela e não chegou nem perto do que aconteceu. Muitas manifestações, inclusive no período da ditadura militar, muitas manifestações aconteceram. Entendeu? Depois disso, os grandes comícios, quem não se recorda dos comícios das eleições diretas também em Brasília, das manifestações de trabalhadores. Então Brasília está acostumada com isso, de manifestações de pessoas sem terra. Então, por isso que eu realmente me impressionou. Mas nós tivemos fazendeiros, agronegócio. Também do agronegócio. Sim. Agora, para o tribunal, houve uma repercussão muito grande, né, decorrente desses fatos, porque o ministro Alexandre Moraes nos pediu e nos delegou ao TJDFT a realização de todas as audiências dos presos no 8 de janeiro. Então o TJDFT fez uma grande organização de seus magistrados, um verdadeiro mutirão, para realizar mais de 1.400 audiências de custódia. Então nós fizemos isso, fizemos junto também com juízes federais, pedimos a colaboração de nossos magistrados, de nossos servidores, do Ministério Público, promotores, procuradores, e nós tivemos muito trabalho, não só para cautelar esses presos todos no nosso sistema. Felizmente nós tínhamos um prédio que estava para ser ocupado na Papuda e esses presos ficaram nesse prédio e realizamos todas as audiências num prazo recorde, mas foi muito trabalho para o TJDF também, mais um desafio que superamos. E a gente falando em desafio, né, Zé Carlos, a gente estava falando antes de começar o programa sobre esse desafio da justiça de ter muitos processos e de dar celeridade, né, aos casos. Isso.
Pois é, no nosso caso, o nosso tribunal ele é considerado um tribunal bastante célere. Então, hoje o TJDF é até escolhido. Mas não é por isso que os processos vêm para cá? Muitos processos vêm para cá porque o tribunal é célere e também as custas são baratas. Nossas custas são as mais baratas do país. Eu vi um levantamento essa semana fazendo uma comparação que tem estados que cobram 13 vezes mais do que o valor de custas do nosso tribunal. Então, esse aspecto da celeridade, nossos processos duram, em média, se nós tirarmos os processos de execução, os processos de execução chegam a ser mais de 30% desses processos são de execução. Se nós retirarmos de execução, nossa média fica em torno de 2 anos. Isso média, porque muitos deles são julgados em 3 meses, 6 meses. Então, para o TJDF é uma média muito boa. E é uma referência nacional, né? Qual que é a média nacional? A média nacional é bem mais alta, chega a mais de 5 anos. E no nosso caso, nós colocamos como prioridade manter o cumprimento das metas do CNJ. Que nós começamos em 2014 a cumprir todas as metas. Eu era corregedor naquela época. E como presidente também, eu digo, nós vamos cumprir todas as metas. E fizemos isso, julgamos mais processos do que recebemos, porque essa é a grande meta do CNJ, é que os tribunais possam julgar mais do que recebem, para que vá reduzindo o estoque. Sim. Porque se você não julga aquilo que recebe, vai sempre ficando saldo, acumulando. E no nosso caso, a gente julgou mais de 339 mil processos. Isso foi muito importante para o tribunal, com muito trabalho, porque os magistrados têm que se dedicar muito, e os servidores também. Hoje o nosso trabalho é para que os processos não cheguem ao tribunal. Então é para fazer meio da conciliação. outras formas de exatamente solução de conflitos. Conciliação é uma boa estratégia, né? Conciliação, mediação, são iniciativas que nós temos hoje um centro ali na Asa Norte, onde era o antigo juizado da infância, da juventude. Ali hoje fazemos conciliação. Tem advogado, tem promotor, tem juiz. As pessoas podem se dirigir diretamente para aquele centro, que serão atendidas, não precisam marcar horário. Esse processo de conciliação tem ajudado muito na redução de nossos processos. Eu queria que o senhor desse um exemplo desse tipo de negociação. Não é? Eu tenho uma briga com o vizinho, então como é que eu faço para ir para esse espaço de conciliação? Funciona assim, chama conciliar o nosso sistema, e ali onde era o juizado da infância, a pessoa chega lá, é encaminhada para um conciliador que anota ali os fatos, já chama a outra parte, reúne e discute o assunto, e mais de 70% resolve ali mesmo. Faz um acordo, o Ministério Público concorda e o juiz arquiva o processo. Então, essa forma é a negociação pré-processual. Não chega a existir um processo. Há um registro ali feito de estatística, mas o processo não é instaurado. E é uma forma de... Para o Estado é uma redução de... É uma economia grande, porque um processo custa muito caro o processo judicial, entendeu? Porque a tramitação dele, as pessoas que são envolvidas no processo. Então, essas formas alternativas de solução de conflitos, elas terão que ser cada vez mais efetivadas, porque nós não poderemos dar conta de tantos processos. Sim. Já é, o volume de processo já é, eu diria que é quase desumano o que se recebe de processo. Então, para ter essa solução, inclusive que agrada mais as partes, toda vez que há conciliação, as partes ficam mais satisfeitas, porque elas submetem uma questão ao juiz, e o juiz vai ter que decidir, de acordo com a lei, com o seu entendimento, mas sempre alguém vai ficar
desatendido. Mas é um exercício de cidadania. É um exercício de cidadania. Então o juiz decide, alguém vai ficar contrariado, uma das partes, às vezes as duas. Não, mas esse movimento moderno que nós estamos caminhando muito para isso, para realmente evitarmos os processos. Isso está ocorrendo, inclusive, na área penal. Na área penal, o modelo é outro, é um modelo de não persecução penal, em que há uma proposta de acordo. Isso é muito comum em outros países. Aliás, nos Estados Unidos, que a gente vê como justiça muito célere, e aparentemente ela realmente é célere, mas veja, os processos criminais, a grande maioria deles não chegam no juiz. Elas se iniciam, esses processos se iniciam na delegacia, o delegado pode fazer uma composição, o promotor pode fazer uma composição e, por último, o juiz pode fazer uma composição. Então, os processos que vão a julgamento é um percentual pequeno. Aqui, até bem pouco tempo, 100% do processo é julgamento. O processo criminal tinha que ter começo, meio e fim. Hoje pode sim interromper no começo. E são realmente soluções que ajudam. Os juizados especiais, aliás, os nossos juizados são muito céleres e muito fáceis de serem acessados. Então, hoje, em Brasília, uma situação de pequena causa, você promove a medida ali pelo seu computador, pelo seu smartphone. Os mais novos fazem até pelo celular. Eu ainda não cheguei a decidir assim, pelo celular, porque quando tem que escrever mais, eu preciso de um teclado. Mas os mais jovens fazem pelo celular. A petição entra no sistema, já apresenta ali suas razões, o juiz já marca uma audiência, manda chamar outra parte e decide. Então, nossos juizados são um exemplo para o país. E esse aspecto da conciliação também, nós estamos muito bem. Ai, que bom. Tem um flagelo também na sociedade, que é o racismo, né? Eu queria saber do senhor como o tribunal age também, eu acho que tem no aspecto da educação, mas também no aspecto da punição, né? Como o tribunal age nesse tema? Esse é outro tema doloroso no Brasil, porque nós temos realmente uma tradição, e vem aí da tradição escravocrata, que vem uma distinção absurda com relação à raça, e é outro ponto que o Brasil ainda está devendo muito. Nós precisamos corrigir essas distorções. Mas nós temos, o tribunal atua com bastante rigor nessa questão do julgamento dos processos de racismo, e no nosso tribunal temos comitê específico para acompanhar essa questão. Faz parte da nossa governança. Governança no TJDFT também é um aspecto que eu me empenhei muito nessa nossa administração. Hoje nós temos uma governança que acompanha essa questão do racismo, que acompanha a questão de gênero, que acompanha a forma como os jurisdicionados são tratados em nosso tribunal, porque esse é um aspecto que nós consideramos muito importante. Vejam que no Brasil nós estamos falando agora, milhares de processos, milhões de processos. Nós temos em torno de quase 100 milhões de processos. Mas uma coisa curiosa, muitos desses processos são do poder público, são processos muitos repetidos, e a pessoa física em si, ela procura poucas vezes o judiciário. Esse é um aspecto que a gente tem que prestar atenção, Adriana, pelo seguinte: a pessoa às vezes vai uma ou duas vezes no judiciário procurar uma proteção para o seu direito. Dependendo da forma que ela for atendida, ela vai ficar com uma marca de como o judiciário se colocou e o Estado se colocou para resolver um problema dela. Então, nós temos trabalhado muito a qualificação dos nossos servidores, o tratamento que nossos servidores, nossos magistrados dão às pessoas, porque elas, como eu digo, não é corriqueiro a pessoa ir para o judiciário, embora a gente tenha milhares de processos, mas muitos são das mesmas empresas, muitos são
do poder público, muitos são processo criminal, mas as pessoas, quando procuram o judiciário, precisam ter uma atenção, precisam demonstrar o seu processo, quem está cuidando do seu processo, mostrar o que está acontecendo, dar uma resposta o mais rápido possível, para que ela fique com uma boa imagem do Poder Judiciário. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre memória. O TJDFT, assim como o Correio Brasiliense, né, tem um arquivo de memória da história de Brasília, né, muito grande. Brasília está prestes a completar 64 anos e a primeira sentença que foi dada aqui também está prestes a completar 64 anos. Foi em julho. Em junho, né? Em junho de 60. Esse é um tema que eu tenho muito interesse. Nós temos uma memória, temos feito um trabalho temos um centro de memória do Poder Judiciário, que está aberto, inclusive, à população. No 8º andar, é inclusive um espaço muito interessante, em que temos... Vamos fazer uma matéria lá. Ah, que bom. Com certeza. É muito bom, realmente é um espaço agradável, e que a gente conviver com a história é muito bom, né? A gente descobre coisas novas, não sabíamos. Essa primeira sentença de Brasília é uma sentença interessantíssima, porque foi um juiz na instalação do Poder Judiciário em Brasília, a lei, tudo foi feito muito corrido. Então, a lei de organização judiciária DF, ela ficou pronta no dia 14 de abril. E no dia 21 já era a inauguração. Então, ela permitiu que os juízes do antigo Distrito Federal fizessem a transferência para Brasília. Eles poderiam assumir aqui o cargo de juiz ou de desembargadores. Mas ela trouxe também um artigo que falava que quem ficasse lá ia ficar com a mesma remuneração, então não teria... então, muitos desistiram de vir para Brasília por esse aspecto. Então, ficaram... se aposentaram, encerraram as carreiras lá no Rio de Janeiro, mas alguns vieram, alguns juízes fizeram opção por Brasília e dois desembargadores, no começo, isso no 21 de abril. Na realidade, o tribunal só foi instalado em 5 de setembro, que é quando completou a maioria da primeira composição, de 7. Esses dois fizeram opção, depois vieram outros dois de outros estados. Então, pôde se reunir o tribunal e o tribunal, a segunda instância, foi instalada em 5 de setembro. Mas, enquanto isso, o primeiro juiz criminal, que depois foi desembargador, o Souza Neto foi desembargador, inclusive acabou cassado pelo golpe militar, um dos atos institucionais. Mas esse juiz, doutor Joaquim Souza Neto, ele recebeu 4 processos. E ele conta, inclusive na sentença, ele diz que não tinha servidores. Ele trabalhava sozinho, ele recebia a petição das partes, o Ministério Público apresentou ali uma denúncia. Ele recebeu 4 processos criminais e escolheu um para decidir logo, entendeu, que era urgente e que era uma denúncia por conta de um furto de um ferro elétrico. Então, que naquela época era um bem que tinha algum valor. Sim. Porque nós ainda estávamos numa fase de desenvolvimento do Brasil, muita gente ainda usava aquele ferro a carvão, ferro no Nordeste chamava ferro de engomar, porque passava uma goma para facilitar, para ele escorregar ali na roupa, geralmente era roupa branca. Então, ele julgou esse processo e ele disse que e absolveu o réu, porque é o seguinte, ele disse, esse acusado, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa, até era um cearense humilde, tal, e disse, inocente, porque ele pegou esse ferro e foi vender ao dono do ferro. Então ele foi vender ao dono do comércio. Quando o comerciante viu o ferro, falou, esse ferro é meu, ele foi furtado aqui, chamou a polícia e prendeu. Então o juiz entendeu o seguinte, na verdade, e ele foi muito sincero, ele disse, não, eu peguei esse ferro de uma pessoa que estava precisando de comprar uma injeção, que estava com o pé ferido, e me pediu então para vender esse ferro, mas não fui eu que furtei. E ele então absolve
dizendo que considerou as razões do acusado e primeira sentença de Brasília, então, foi de absolvição. Tem também a história de um acidente, né, que ocorreu na W13 que envolveu uma figura conhecida por todos os brasilienses no Brasil e no mundo, né? Conta pra gente um pouquinho. Essa né? é muito interessante, porque foi o Oscar Niemeyer que atropelou um ciclista na W3 e ele contou... ano? Isso foi em 65, salvo engano, a do... A W3 Não, então, tinha esse 65. movimento Não, todo, era, né? tinha não, era faixa única. E agora, especificamente o ano, eu tenho que me recordar. Então ele conta que ia atrás de um Cinca no seu Fusquinha, ele não gostava de andar de avião, vinha para cá de Fusca, e de repente uma pessoa que vinha na contramão numa bicicleta se choca com o Niemeyer. E a primeira instrução do processo é que ele seria responsável porque não observou o ciclista, um carro menor, mas posteriormente a perícia demonstrou que o ciclista vinha na contramão, que tinha bebido, localizaram várias testemunhas que declararam isso, e ele acabou absolvido. Mas foi um fato significativo, porque o Niemeyer realmente era uma pessoa incrível e que conhecido, como você falou, do Brasil e do mundo. Atropelar uma pessoa na W3 naquela época que tinham poucos carros, tinham poucas bicicletas, que tinham poucas pessoas. E aconteceu, foi às 9 horas da noite que houve esse acidente que marcou realmente a própria história do Niemeyer. E também nessa história de memória, né, Zé, a gente tem um caso que foi trágico para Brasília 3 anos depois da criação de Brasília, né? Que foi o assassinato da menina Ana Lídia. Um caso até hoje que foi inconclusivo até hoje, né, desembargador? Isso foi um caso, porque foi num momento muito difícil também. Da democracia. Nos anos 70, houve essa morte da Ana Lídia, salvo engano, foi em 73. Foi no início dos anos 70. Né? Em 73, ela foi para a escola e de lá foi retirada da escola. No dia seguinte foi encontrada morta próximo da UNB. E as investigações então, apontavam para várias pessoas importantes de Brasília. Foi uma investigação muito difícil, um processo difícil. Tinha muita interferência. Tinha muita interferência, as perícias, muitas críticas às perícias, embora houvesse registros no locais de moto, mas as investigações ficaram muito prejudicadas. E esse caso, muitos dizem que realmente ele é representativo de um processo de impunidade, porque nem todos os autores desse crime foram localizados e condenados. Sim. Houve um trauma muito grande para a cidade com esse. Eu não estava aqui ainda, mas li muito sobre o assunto e foi um processo sofrido para a sociedade de Brasília. Era um período complicado também na vida política nossa, né? Porque essas autoridades militares insistiam em atuar também em outros segmentos. Né? Era um processo. Porque Brasília tem uma história assim que você é filho de quem, né? Sempre teve, principalmente dos anos 70, nos anos 80, até os anos 80, né? Você é filho de quem? Né? O que gerava muita impunidade, o olhar do cidadão comum para isso era complicado. Esse caso, Ana Lídia, foi justamente um exemplo disso, né? Foi um caso muito difícil, porque tinha realmente poucas autoridades, então era fácil de se identificar quem era parente ou ligado a essas autoridades. Então, uma cidade muito pequena ainda e com poder muito grande, né? A capital da República, os poderes instalados aqui, então é uma cidade de poder. E isso, no caso da Ana Lídia, todos falam, os magistrados que atuaram nesse caso, falam da dificuldade que tiveram. Infelizmente, o processo não conseguiu realmente identificar todos os participantes, mas alguns foram
foram processados e condenados, mas nós temos histórias de grandes processos em Brasília. Esse da Ana Lídia marcou. Um outro caso, o caso Maria Eugênio, um jornalista que era do Correio. Sim. Não é? O Maria Eugênio foi jornalista do Correio Brasiliense. Era um jornalista jovem, acho que 30 anos, esse eu me recordo bem. Foi na Rádio Planalto, ele saindo da rádio e foi assassinado com 7 tiros, aqui no setor de Rádio TV, Sul, né? Ali então, isso foi outro aspecto da questão da ausência da democracia, porque foi um crime dirigido contra a imprensa. Sim. Ele foi praticado contra um jornalista e na porta da emissora, eles saindo. Os autores fizeram questão de mostrar esse recado, que era por conta da atuação dele. Era um jovem jornalista muito ousado, tinha relações com as forças de segurança. Então, depois ele passou a denunciar o Esquadrão da Morte e, por conta disso, ele acabou perseguido e depois morto. Mas diversas pessoas foram indiciadas, inclusive agentes de segurança, da Secretaria de Segurança, militares do Exército, condenados. O próprio secretário de Segurança, na época, foi envolvido, mas foi absolvido. Mas o caso Maria Eugênio teve realmente um marco que foi naquele momento da transição. Foi aí 83, 84, nós estávamos chegando na democracia, na eleição de Tancredo, no colégio eleitoral, e marcou exatamente esse momento. É tanto que eu me recordo que quando veio o novo governo, muitas provas apareceram desse caso Maria Eugênio. Olha só. Então, bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Poderíamos ficar aqui por horas conversando, né? pois não. Eu agradeço muito a presença do senhor. Obrigada, Zé, pela parceria. Eu que agradeço. Eu gosto muito do Brasil, dessas histórias. Para mim é uma satisfação conversar sobre isso e sobre a história do Brasília, né? É muito Vamos importante convidá-lo mais vezes, né? Para esse bate-papo. Uma honra bater esse papo com o senhor. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, e o podcast do Correio fica por aqui. Você acompanha o programa completo no YouTube e nos principais tocadores de podcast. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.